Queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Dominical. Curte e compartilha esse vídeo. Eu sou o Diácono Isaac e vamos apresentar aqui a nossa quarta lição. Queridos, a paz do Senhor, chegamos à nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical, né? E nesse trimestre nós estamos aprendendo aqui sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, né? Chegamos à nossa quarta lição e a quarta lição ela vai falar sobre a vocação do apóstolo Paulo, né? Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 1, nessa introdução da carta, né? E a verdade prática da nossa lição hoje é a seguinte: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Vamos trabalhar esse tema aqui junto com os irmãos, junto com o professor e dar aqui algumas informações importantes, né, para que você possa partilhar com os seus alunos. Temos a nossa leitura bíblica, né? A leitura diária para segunda, terça, quarta, quinta. Espero que você tenha instruído os seus alunos a fazer essa leitura, porque ela é importante para já ir introduzindo a lição durante a semana, né? E a nossa leitura bíblica em classe. Eu peguei aqui alguns trechos da nossa leitura bíblica em classe, que são alguns trechos importantes, que sintetizam o que o escritor ele quer falar dessa lição, né? A leitura bíblica ela está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, do versículo 15 até o 22, e em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 11 ao 18, né? A síntese desse texto que nós lemos aqui é aquele encontro que Saulo tem com Ananias, né? Deus falando para Ananias para ele ir lá orar pelo apóstolo, por Saulo, né? Para que Saulo voltasse a ver, né? E em Gálatas, o próprio apóstolo Paulo, ele faz o relato dessa situação, né? Na primeira pessoa ali, ele mesmo comentando que ele foi chamado pelo Senhor para poder exercer esse ministério de apóstolo, né? Recordando a nossa aula anterior, né? Então, na nossa aula anterior, a aula anterior tratou da conversão do apóstolo Paulo, né? Então, a conversão de Saulo, aquele encontro onde Jesus teve uma conversa com ele no pé do ouvido e explicou para ele que ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então, queridos, é uma lição muito importante. Essa lição aí trouxe um pouco de soteriologia, né? O que é a soteriologia? É o plano da salvação. Como que a salvação acontece na vida das pessoas, né? E mostrou como isso aconteceu na vida de Paulo, aquele evento extraordinário onde ele vê uma teofania ali, o próprio Deus se manifesta a ele por meio de uma luz, umas vozes que conversa com ele e chama ele para a missão que Deus tinha proposto para o apóstolo Paulo. E é exatamente dessa missão que nós vamos comentar nessa aula, como que isso aconteceu, como foi esse chamado, o que Deus tinha em mente, né, quando ele fez esse chamado ao apóstolo Paulo, né? Então, na última aula nós tivemos a conversão e nessa aula nós vamos ter agora a vocação do apóstolo Paulo, né? O ponto de partida da nossa aula aqui inicial é mostrar como se deu
esse chamado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele comenta no livro de Gálatas, no textuário, como nós lemos, que ele foi chamado, foi escolhido desde o ventre da mãe dele para poder falar do amor de Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo. Faz uma alusão, uma referência a Jeremias, quando ele diz, ele sente esse mesmo chamado desde o ventre da mãe dele. E olhando aqui a nossa primeira parte da nossa lição, a nossa lição ela trata de um tema muito importante que se chama vocação. E o que é a vocação, né? Você ser vocacionado para alguma coisa. Nós temos muito hoje nas faculdades grupos, né, de ensino, de estudo, onde as pessoas vão para lá para entender o que eu sou bom. Eu vou ser bom engenheiro mecânico, eu vou ser bom psicólogo, um professor, um analista de sistema, né, um advogado. O que eu devo ser, né? E as pessoas buscam entender qual é a sua vocação, qual é a profissão que ela tem, que ela vai exercer. Então, muitas vezes o adolescente ele está em dúvida daquilo, né? E essa lição ela trata um pouco desse assunto. E pesquisando esse tema, eu encontrei aqui a Associação de Missões Transculturais Brasileira, uma forma de explicar bem essa primeira parte aqui da nossa lição, né? Nós temos dois tipos de vocação na Bíblia, né? Nós temos a vocação e chamada geral, e nós temos a vocação e a chamada específica. O que é a vocação e a chamada geral? É quando Deus chama no coletivo as pessoas para servirem a Ele, para serem fiéis a Ele, para aceitar o seu evangelho, a fé. É uma chamada coletiva. Não importa, não está preocupado com os dons das pessoas, não está preocupada com seus talentos, mas ela é chamada para o reino de Deus. Todos nós estamos inseridos nessa chamada, na chamada coletiva, na vocação e nessa chamada geral de Deus. E existe uma segunda chamada, que é uma vocação específica. Alguns irmãos chamam de de chamada comissional, né? Onde você é comissionado a fazer alguma coisa. E é exatamente nessa segunda chamada que o apóstolo Paulo ele está inserido, né? Ele foi chamado por Deus na chamada geral, né, para ser um servo do Senhor, mas ele também foi chamado para um propósito específico, num espaço, num determinado tempo, de acordo com as capacidades e habilidades que ele tinha. Os irmãos ali da Associação de Missões Transculturais do Brasil, eles dividem essa vocação aqui em 4 pontos importantes, tá? Então vamos dar alguns exemplos aqui de como essa vocação ela acontece, né? A primeira geral, um exemplo é Israel no Antigo Testamento. O povo de Israel foi chamado por Deus, uma chamada geral, para servir a Deus e ser testemunha de Deus naquele período em que eles viveram. Então, foram tirados do Egito e eles eram testemunhas de Deus naquele período, fazendo aquilo que Deus ordenava para eles, né? Em todo o período que nós estudamos do Antigo Testamento. Só que dentro dessa chamada geral, nós temos algumas pessoas que tiveram chamadas específicas. Um exemplo disso é Abraão. Abraão teve uma chamada específica e Deus fez promessas específicas para Abraão. Depois nós tivemos Moisés. Moisés teve uma chamada específica, né? Moisés ele viveu um tempo no Egito, foi criado no Egito, e ninguém melhor do que Moisés para ter uma chamada para voltar no Egito e fazer o plano de Deus. Então nós tivemos Moisés, nós tivemos Abraão, nós tivemos Samuel, nós tivemos Davi, nós tivemos Esther. Esther, naquele momento que ela estava lá naquele reino, ela teve uma chamada específica. Naquele momento exato, Deus usou Esther
para fazer aquilo que ele queria. Então nós temos pessoas que foram chamadas, tiveram chamadas específicas no Antigo Testamento para ser usada por Deus em um propósito, foram vocacionados em um propósito. Outro exemplo é Daniel, Misael, Ananias e Azarias, naquele período que eles viveram na Babilônia. Então, dá para entender a diferença da chamada, da vocação e a chamada geral para a vocação e a chamada específica. Um outro ponto que nós temos é no Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja é chamada para uma vocação geral. Vós sois o sacerdote, são sacerdócio real, o povo eleito, escolhido de Deus, chamado para as boas obras, né? Fomos escolhidos para as boas obras para fazer aquilo que Deus determinou. Ele tem o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós estamos nessa chamada geral. Mas existem pessoas que tiveram chamadas específicas. Vamos dar um exemplo aqui. Maria, ela teve uma chamada específica. O anjo Gabriel chegou e falou: salve agraciada, a partir de ti, por meio de ti, nascerá aquele que será o Messias, tal. Então, Maria, ela foi escolhida para um propósito específico por Deus, né? E nós temos aqui na nossa lição Ananias. Ananias, em determinado momento, Deus deu uma visão a Ananias e falou: Ananias, você vai lá orar por Saulo de Tarso. Um evento específico, num determinado lugar, com a finalidade específica. Então, Ananias teve um chamado para ir lá agir na vida de Saulo, né? Então, acredito que dá para o professor instruir os alunos e, com esses exemplos, explicar a diferença entre a chamada vocação geral e a chamada específica, né? E na nossa lição, o nosso comentarista ele traz um assunto importante, né? Será que Saulo foi transformado em Paulo? Será que foi isso que aconteceu? Tem algum lugar na Bíblia que trata esse assunto? Não, não tem, né? O apóstolo Paulo, ele tinha dois nomes. Ele tinha o nome de Saulo, que era um nome judeu, né, que o pai dele deu para ele, mas o pai dele também era romano, então ele tinha um nome romano, que era o nome Paulo. Então ele acabou usando esses dois nomes, quando Lucas foi escrever, ele acabou usando esses dois nomes, mas não teve uma mudança de nome, como por exemplo, Jacó para Israel, ou Abrão para Abraão, né? Não teve essa mudança. Então, não houve isso, tá? Deus transformou a vida dele, mas ele já tinha o nome de Saulo, que era da tribo de Benjamim, né? Que vem de Saul, e já tinha o nome de Paulo. O que nós aprendemos quando nós olhamos essa vocação geral e a vocação específica? O nosso comentarista, o pastor Eliané Cabral, ele traz aqui um tema importante, que é a presciência divina. Nós não acreditamos no acaso e não acreditamos em coincidências. Nós acreditamos na presciência divina. E para os irmãos entenderem, ficar mais fácil para o professor explicar para o aluno o que é a presciência divina, né? Essa palavra que vem aí do latim, né? Para essentia. Eu trouxe aqui um globo e uma ampulheta. A presciência, Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer no mundo, em todos os lugares, no futuro. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe quais serão as suas reações, ele sabe quais serão as nossas reações. E dentro da presciência divina, Deus já tinha vocacionado Paulo. Dentro da presciência divina, Deus já tinha vocacionado Ananias. Dentro da presciência divina, tudo já estava acontecendo da forma que Deus tinha planejado. Então, antes do apóstolo Paulo ser vocacionado, ao próprio Cristo vindo a essa terra e entregando a sua vida pela humanidade, dentro de um plano que Deus traçou, né, na plenitude dos tempos.
Então, nós temos esse tema tão importante que o professor precisa passar para o aluno. Nós temos milhões, bilhões de pessoas na Terra. E dentro desses bilhões de pessoas, Deus está controlando tudo o que está acontecendo. Ele sabe o que vai acontecer, como essas pessoas vão reagir ao chamado e à vocação de Deus para fazer alguma coisa. Terminando essa primeira parte da nossa lição, nós vamos para a segunda parte, que é uma vocação efetuada pelo Cristo ressurreto. Então, essa vocação do apóstolo Paulo, ela se deu de uma forma muito maravilhosa, porque o próprio apóstolo Paulo, ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Nós temos a igreja sendo formada, ela sendo formada, gestada, embrionária ali no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, e essa igreja, ela já tem uma organização, uma liderança. Eles já estão no capítulo 6 ali levantando alguns diáconos, como Estevão e outros. Ela já tem uma certa organização, né? Mas enquanto a igreja está se organizando, Deus está indo por outro lado, levantando ali o apóstolo Paulo. E Paulo tem um encontro com Cristo. Em nenhum momento Deus força o apóstolo Paulo a fazer nada. Em nenhum momento há coação, há um encontro. E aquele apóstolo Paulo, que conhecia toda a Escritura, toda a promessa, ele não estava conseguindo ligar as pontas ali, que Cristo era o cumprimento de todas aquelas promessas que nós tínhamos no Antigo Testamento. Ele não conseguiu juntar as pontas, né? E nós temos os discípulos sendo comissionados por Cristo durante 3 anos para iniciar a igreja, e o apóstolo Paulo vindo pelo lado de fora. Em determinado momento, o próprio Cristo tem uma conversa com o apóstolo Paulo. Nós dizemos que aquela conversa de pé de ouvido, onde você chama ali a criança, né, e traz ali no pé do ouvido dele, tem aquela conversa com o apóstolo Paulo, e pergunta: Paulo, o que está acontecendo? Por que você está me perseguindo? E Paulo não entende. Mas quem é o Senhor? Né? Ele não entendia que aquilo que ele estava fazendo estava indo ao contrário do plano de Deus. Ele não estava entendendo isso. Então, Deus revela para ele, Cristo revela para ele: eu sou o Cristo, a quem você persegue. Né? E nesse momento, o apóstolo Paulo há vamos dizer, uma inflexão, né? Uma volta de 180 graus, onde, vamos dizer assim, que a ficha do apóstolo Paulo caiu, né? Ele começou a entender o que significava aquelas pessoas que estavam no caminho, como nós vimos na última aula, né? Aquelas pessoas que seguiam aquele homem que dizia que era o caminho. Então o apóstolo Paulo, ele tem esse encontro com Cristo, a luz de Deus reflete sobre a vida dele, ele vê uma teofania, o próprio Deus falando com ele, o próprio Cristo ressuscitado. E um ponto importante disso é que ele era fariseu, e os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Então ele tem esse encontro com Cristo, ele conversa com Cristo pessoalmente, né? E ele comenta isso lá em Atos 22 e Atos 26, quando ele está dando testemunho disso, a Félix, quando ele está dando testemunho disso, aqueles outros tribunos, né? E ao próprio povo de Israel, aos próprios judeus, quando ele volta para Jerusalém. Então ele confessa que ele teve esse encontro e que aí ele conseguiu ligar as pontas ali. E Paulo vai ser essa pessoa que vai fazer essa conexão do Antigo Testamento, de todo o judaísmo. Ele vai fazer bem essa conexão com o Cristo ressurreto, né? Eu coloquei aqui 2 fotos, né? Porque nesse encontro, quando Ananias recebe a missão de ir lá conversar com Paulo, o Senhor diz a Ananias assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer em meu nome. Isso é um chamado vocacional, ele tem um escopo, ele tem uma delimitação.
Então, Deus falou para Ananias, o trabalho do apóstolo Paulo vai estar delimitado dessa forma. Esse é o ponto interessante. Essa é o que nós chamamos de vocação. Será que você sabe qual é a sua vocação? É bom que o professor desperte isso nos seus alunos, para que eles entendam essa especificidade, vamos dizer assim, Deus trabalhando no detalhe, escolhendo a pessoa que tem a capacidade, as habilidades para poder exercer aquilo que Ele quer, né? E quando nós olhamos esse encontro de Paulo, de Cristo com Paulo, esse trabalhar do Ananias indo até lá, conversar com ele, contar o que Deus falou para ele, nós vamos para um segundo ponto aqui da nossa segunda parte da lição, que o professor deve enfatizar bastante com os alunos, que é mostrar como Deus, eu coloquei aqui um desenho da engrenagem, como Deus ele vai controlando todas as situações do mundo para que aconteça de acordo com o seu propósito. Então nós somos chamados, vocacionados por Deus para um propósito, é um propósito maior, é um propósito dentro do reino de Deus. E nós dizemos que há complementariedade, ou seja, se complementa, a minha vocação se complementa com a vocação de outro irmão, de outra pessoa em outro lugar. E nós vemos essa complementariedade acontecendo no livro de Atos, porque nós temos Saulo pegando cartas ali dos principais sacerdotes para irem perseguir os irmãos. E ele só foi perseguir os irmãos em Samaria e em outras cidades, porque aqueles irmãos que estavam em Jerusalém, eles foram fiéis até a morte, até as prisões, eles não abriram mão disso. Então há uma participação deles. Depois, quando ele está indo, ele se encontra com Cristo. Mas lá na frente nós temos Ananias, que é uma outra pessoa que também é vocacionada por Deus para fazer uma missão específica. E quando tudo isso se une, nós temos o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1 e versículo 11, quando ele escreve a introdução dessa carta. Somos eleitos, somos predestinados para as boas novas, desde antes da fundação do mundo. E ele diz assim, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus ele tem uma vontade soberana, ele é presciente e ele está controlando a situação para que esse propósito seja atingido. Qual era o propósito? Era que a igreja se transformasse na instituição mais poderosa do mundo, na instituição que pudesse levar esse evangelho de Cristo, porque ele diz, eu vou fundar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos Deus vocacionando o apóstolo Paulo para exercer um propósito maior, que era levar o seu evangelho aonde aquele povo que estava em Jerusalém não ia conseguir. Aqueles discípulos, eles não iam atingir a dimensão que Deus queria. Então Deus vai por fora, né? A igreja está acontecendo, mas por fora Deus está levantando o apóstolo Paulo, trabalhando a vida dele para que ele atinja o propósito que ele queria naquele lugar, naquela região específica que era dentro do Império Romano e naquele período específico. Nós vemos aí o propósito. O professor deve trabalhar esse assunto com os alunos, porque às vezes nós ficamos muito preso no micro, naquele detalhezinho, e nós não conseguimos ver que havia um propósito maior de Deus acontecendo ali naquele momento, né? Partindo aqui para o final da nossa lição, nós vamos para o terceiro item, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto, né? Paulo, depois que ele recebeu o comissionamento de Cristo, depois que Ananias foi na casa dele e orou por ele, impôs as mãos sobre o apóstolo Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo e as escamas que estavam nos seus olhos caíram.
né? A luz de Deus, a plenitude de Deus cegou o apóstolo Paulo, né? Cegou ele. E depois essas escamas caíram dos seus olhos, ele passou 3 dias em oração, em jejum, para entender tudo aquilo. E eu acho que esse é um ponto importante que foi trazido aqui na nossa lição, que o pastor Elenay Cabral trouxe, é que às vezes nós precisamos entender que essa mudança, essa transição, essa conversão, essa vocação, esse chamado, ele não acontece assim, pum, do dia para a noite. De uma hora para a noite eu viro a chave e já estou no chamado, já está acontecendo. Às vezes acontece assim, talvez, às vezes acontece assim, mas às vezes não é dessa forma. Então o apóstolo Paulo, ele tem um choque, né? Ele tem todo uma reação em frente àquela situação. E o que é importante entender desse chamado é que o apóstolo Paulo, ele já tinha uma série de competências para poder exercer esse chamado. Ele falava hebraico, falava aramaico, falava grego, talvez falava latim também, era um poliglota, ele vivia ali na alta sociedade dos judeus, era uma pessoa que era influente, que ele tinha liderança, ele tinha um zelo muito grande para fazer o que ele fazia, mas ao mesmo tempo ele tinha um ego grande, ele era orgulhoso, ele era uma pessoa autoritária, e tudo isso Deus precisava trabalhar na vida do apóstolo Paulo. Então ele sofre aquele choque, aquela reação a uns 180 graus, uma conversão para mudar, para entender, para começar a ligar ali a ficha do Velho Testamento, do Antigo Testamento com o Novo. Mas ele precisa de tempo para poder ser transformado naquilo que Deus queria que ele fosse. Vamos dar um outro exemplo aqui, Moisés. Moisés, ele mora no Egito, ele tem toda a capacitação, estudo e tudo mais para poder falar com o rei do Egito. Mas ele vai para o deserto, ele vive um tempo no deserto, e no deserto Deus fala com ele por meio de uma teofania também, a sarça ardente. E ali Deus fala com Moisés e prepara Moisés para voltar. Há um preparo. A mesma coisa acontece com Elias. Elias desafia o rei Acabe, mas ele fica 3 anos longe antes de voltar para poder chamar eles lá no monte. Né? E se você olhar, você vai ver isso. Davi, Deus usou Samuel para ir lá e ungir Davi, mas isso não aconteceu, ele não foi preparado para o trono do dia para a noite. Levou 22 anos para ele assumir o reino completo de Israel. Então há um período de adaptação onde Deus vai moldar o caráter, onde Deus vai moldar você para você poder trabalhar da forma que Ele quer. Isso aconteceu com Pedro, com Paulo, e acontece com cada um de nós. Então Paulo, ele sai e ele vai para um deserto. A Bíblia nos diz que ele vai para um deserto, né? Ele vai para esse deserto, do caminho da Arábia, né? Sob o domínio do rei Areta, e ele fica 3 anos nesse deserto. E nesses 3 anos, Deus vai moldar Paulo para ele voltar transformado e pronto para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? Encerrando aqui a nossa lição, queridos, nós falamos de vocação, né? Nós falamos aqui do propósito, da presciência de Deus, né? De como Deus controla todas as coisas, de que nós não acreditamos no acaso, não acreditamos em coincidência, nós sabemos que Deus está no controle, está delimitando cada situação da maneira que Ele quer. E eu trouxe aqui uma última frase para a nossa reflexão que o professor pode usar com os alunos, que é: dê tempo ao tempo. Saiba que há uma vocação dentro do chamado geral de Deus. Deus tem uma vocação para a sua vida.
Deus tem algo que Ele pode te usar para você fazer específico, e isso que você vai fazer de maneira específica vai complementar com coisas que outros irmãos estão fazendo também no mesmo tempo, em outros lugares, está se complementando dentro do propósito soberano, presciente e divino de Deus, né? Essa lição, ela nos instiga, ela nos faz pensar que o mérito de nós termos um chamado, uma vocação para fazer alguma coisa, não é nossa, mas de Deus que nos chama. O mérito não era de Paulo, mas de Deus que salvou a Paulo e transformou a vida de Paulo e preparou ele para isso, né? A tarefa que nós vamos realizar também não nos pertence, a tarefa pertence a Deus, que é o dono da tarefa, né? E por último, o chamado, a vocação não é um peso, não é complicado, né? Ele diz: o meu fardo é leve. Ele vai e coloca lá o fardo, né? A canga em cima do boi, e ele vai junto com o boi levando e guiando. E o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso, ele entendeu esse chamado, ele não foi coagido, né? Ele entendeu esse chamado de Deus e ele começou a fazer a obra de Deus com o mesmo zelo que ele tinha para fazer a obra como um fariseu, né? E Deus usou Saulo de forma tão tremenda que, por meio dessas 13 cartas de Paulo, Paulo faz uma conexão com os irmãos do Antigo Testamento, daquelas promessas, de tudo aquilo que Deus prometeu. Ele faz a conexão e ele conseguiu ligar o fio, aquele fiozinho que estava faltando. Ele conseguiu entender que nós somos eleitos em Cristo, nós somos vocacionados em Cristo, dentro do propósito de Cristo, para fazer aquilo que Cristo quer, né? Para fazer aquilo que Deus esperava dele. A minha pergunta, e a pergunta que o professor pode fazer para os seus alunos no final dessa aula, é: você já descobriu a sua vocação? Você já sabe qual é a sua vocação? Você já sabe qual é o seu chamado? Se você não sabe, estude essa lição, né? Atos capítulo 9, Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, né? Procure, se você tem uma Bíblia digital, digite vocação lá e manda buscar e veja o tanto de versículo que vem. Nós somos vocacionados por Deus, nós somos a igreja vocacionada por Deus, e aquele mesmo propósito que Deus tinha de usar Paulo para levar o evangelho a todas aquelas pessoas que ele tinha condições de levar, com o idioma que ele conhecia, com a sabedoria que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha, aquele mesmo propósito não mudou. Deus quer usar você para levar a mensagem dele até os confins da terra, até aquele coraçãozinho que é você que tem que levar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e medite nessa lição. Fique com Deus.